Qual é o pensamento de Freud sobre a masturbação? Bom, vamos explicar. A masturbação era vista pela medicina do século XIX como um grande mal que deveria ser severamente combatido pelos médicos. A masturbação era unanimemente considerada como causa de uma série de doenças nervosas, entre elas a neurastenia. Alguns relatos, alguns textos médicos chegam ao ponto de exagerar, dizendo que a masturbação produzia fraqueza mental, espiritual e poderia inclusive levar o indivíduo à morte e à loucura. Freud era um homem do século XIX. Embora tenha vivido no século XX, ele faz toda a sua formação médica dentro deste ambiente e ele então passa a reproduzir a ideia da masturbação como um mal. Contudo, não havia cientificidade nesta condenação, não haviam pesquisas que comprovassem isso. O que aconteceu era que certo discurso moral embrenhou-se no discurso médico, ou seja, o discurso médico passa a reproduzir, através da linguagem médica, um discurso moral. Usando aí a grande obra de Foucault, A História da Sexualidade, tratam-se de dispositivos de poder e de controle. Com o desenvolvimento de pesquisas no século XX, esta tese do grande mal da masturbação foi desconstruída. Hoje ninguém mais acredita nesse tipo de mal físico que poderia produzir, a não ser, estamos falando, é claro, que se o indivíduo possui algum tipo de transtorno compulsivo masturbatório, e aí é um caso diferente. Mas a masturbação era vista como um mal por Freud, mas de forma muito diferente de seus pares médicos. Não havia por trás da condenação de Freud simplesmente uma questão moral, mas uma questão muito prática relativa à vida sexual do indivíduo. Para Freud, a masturbação servia para as pessoas como uma espécie de substituto do prazer sexual que ele considerava como normal, que é o prazer sexual genital com penetração e gozo. Então os indivíduos que se masturbavam estavam substituindo esse tipo de intercurso sexual normal. E para Freud, todo tipo de interrupção do intercurso sexual normal era prejudicial à saúde dos indivíduos. Então, a questão de Freud em relação à masturbação não era relacionada a uma ideia de abstinência sexual, muito pelo contrário. Freud entendia que, por ser um substituto, a masturbação faria mal psiquicamente para os indivíduos. Ou seja, os indivíduos se masturbavam para não transar. E isso, para Freud, deveria ser evitado.